realmente, aqui quando a gente busca alinhar os animais, então os animais representativos, todos eles com virtudes e sempre alinhando pela cabeceira, pela qualidade do gesto, pela montada. Então realmente o cavalo, na minha avaliação, a referência do campeonato foi o cavalo Tordilho da primeira colocação, não só pelo gesto, mas também pela qualidade hoje da montada, pela atitude, pela postura. E aí a gente busca sempre aproximar os animais pelo movimento e pela regularidade da prova, onde o cavalo alazão é o cavalo que mais se aproxima ao primeiro colocado pela qualidade da distribuição e pelo movimento mais amplo também. Mesmo que o terceiro cavalo também tenha virtudes, então a disputa aí maior se deu no segundo e no terceiro colocados, mas sempre valorizando os animais com melhor qualidade e amplitude, aonde tanto o quarto e o quinto cavalos, todos os dois já pecaram um pouco hoje na postura, pouquinho na atitude hoje, tanto o Tordilho quanto ao cavalo Castanho. Castanho, às vezes, em alguns momentos, invertendo um pouquinho o conjunto de frente, muito bem apresentado, mas ele tem uma tendência natural de inverter o conjunto de frente. Já o cavalo à frente com dificuldade de reunir também. Então, todos os dois pecando um pouco na qualidade da postura. Aí a gente definiu no quê? Na distribuição dos apoios, aonde aí o cavalo Tordilho tem a dissociação melhor, tem a mão mais semicircular e a perna, todos os dois pecando. O Tordilho pecando um pouquinho no engajamento, mas ele flexiona, estende um pouco melhor. Então, próximos quanto à atitude, eu volto a dizer que a diferença se deu na distribuição dos apoios, ligeira vantagem no cômodo, não tendo a diferença aí quanto à qualidade da regularidade da apresentação. Pode parar o quinto, muito bem apresentado também. E 3 e 4, bom, aí sempre crescendo pelo ritmo, pela regularidade da prova hoje, aonde o ponto até que o cavalo ficou atrás ganha do terceiro um pouquinho no movimento anterior. A mão do cavalo na terceira colocação poderia ter um pouquinho mais de elasticidade, ter a mão mais curta. Isso aí é o ponto que o Tordilho ganha. Agora, tem que avaliar a prova como um todo. O cavalo Tordilho, nota o senhor muito tenso, querendo inverter, brigando, não está trabalhando à vontade, murchando as orelhas, oscilando mais o eixo corpóreo, rabejando. Então, tem que avaliar tudo. A atitude, a postura, a regularidade da prova a favor do Castanho, o engajamento de perna a favor do Castanho, mesmo que o cavalo Tordilho ganhe um pouquinho no movimento da mão. Então, quando a gente soma as qualidades, o julgamento, a gente sempre soma as virtudes do cavalo e associando a ele a regularidade, aonde o Castanho somou mais atributos, mais pontos pela postura, pelo adestramento, pela estabilidade corpórea, pela regularidade da apresentação e a montada, não na maciez, mas principalmente pela condução. O quarto cavalo, hoje por ele está mais emborrado, você monta, ele já está indo mais no apoio do bocado, pode observar que ele abre a boca e rabejando, então ele não está trabalhando à vontade. Isso aí, por isso a nossa definição. Pode parar o quarto? Muito obrigado. E 2 e 3, aí sempre buscando crescer pelo movimento. Então, os 3 cavalos aí, onde a gente fala, não tem uma diferença significativa na distribuição dos apoios do segundo e do terceiro, todos os dois muito próximos aí. O cavalo alazão ganha no quê? Na coordenação do movimento, pelo movimento anterior. A mão dele é mais solta, ele ganha mais terreno, ele abre mais a passada, quando comparado ao cavalo que ficou atrás. O cavalo Castanho ganha um pouquinho no engajamento da perna, ao ponto que o terceiro cavalo ganha em relação ao segundo, se faz nessa colocação, na colocação posterior um pouquinho mais dentro da massa. Agora, a gente tem que avaliar o que? A amplitude e a coordenação. Aí se o cavalo alazão, a mão é mais solta, ele é mais amplo, ele ganha mais terreno sem descoordenar o movimento. Então, quando o cavalo Castanho tem que aumentar a velocidade, ele aumenta a frequência. Então, com frequência menor, o anterior melhor, rendimento melhor do cavalo alazão quando comparado ao Castanho. Por isso aí a nossa definição. Pode parar? Muito obrigado. E o primeiro, quando comparado ao segundo, aí sem dúvida, o cavalo que destacou no campeonato, a meu ver. Por quê? Porque ele ainda ganha na distribuição dos tempos de apoio em relação ao segundo cavalo. Ele corrige a perna do segundo cavalo. É só a gente observar uma linha imaginária danada em relação à colocação do jarrete, como é que o segundo cavalo pisa mais atrás da mão. O jarrete dele trabalha atrasado e principalmente cobre mais o rastro, é mais coordenado o primeiro cavalo. E a atitude dele, ele tem a direção do conjunto de freio melhor. A gente monta nos 2 cavalos, o cavalo Tordilho, você enxerga ele por cima, ele é mais oblíquo em relação ao segundo cavalo. E o segundo cavalo, ele já tem a tendência de debruçar mais, e quando ele debruça, a perna atrasa. Por isso que tudo tem uma explicação. A gente busca o cavalo oblíquo, por quê? Porque ele tem a facilidade de engajar a perna. É o que exatamente ocorre no primeiro. Ele sustenta melhor o posterior, trabalha mais dentro da massa e mantém, sem dúvida, o cavalo de melhor distribuição do tempo de apoio, o cavalo de melhor trabalho de posterior, e foi, sem dúvida, a melhor montada do campeonato. Por isso a nossa definição. Pode parar? Parabéns, proprietários e apresentadores.